Em primeiro lugar, queria agradecer vocês que estão aqui me ouvindo. Vou apresentar e contar um pouquinho para vocês por que eu entrei nesse caminho, né, da consultoria e por que ligado ao B2B. Né? Eu estava ainda cursando o FRJ, Comunicação Visual, quando surgiu a oportunidade de trabalhar na PUC do Rio de Janeiro, na época um cargo de assistente editorial de uma área que até hoje cuida da educação à distância lá dentro. E eu conheci muita gente fera em educação, né? Também conheci alguns consultores lá, alguns empresários do setor. Comecei a trabalhar como freelancer em alguns projetos de comunicação fora lá da PUC. Foi intermédio desses dois caras, desses empresários que trabalhavam lá. E aí eu comecei a atuar em projetos de marca, de comunicação e projetos de treinamento também. Tanto para pequenas empresas, né, que atuavam no mercado de consultoria e treinamento, quanto para grandes empresas. Projeto para Embraer, TIM, Shell, Vale, Santander, Petrobras e outros nomes aí, MEC também. Tive algumas oportunidades também, quando estava lá dentro, de aperfeiçoar. Acabei fazendo mestrado, um ano após terminar o MBA. Mas a grande mudança veio quando eu fui indicado para fazer parte de uma empresa de consultoria de treinamento corporativo que estava começando na época. Essa empresa surgiu no Rio de Janeiro a partir da fusão de 3 outras empresas e veio se consolidar como uma das principais empresas de consultoria e educação corporativa. Isso em meados de 2010. Eu entrei na área comercial, passei pelo marketing e ajudei a reposicionar a marca da empresa enquanto estava lá. Durante os 5 anos que eu tive nessa empresa, ela cresceu 6 vezes em faturamento. Acabou sendo comprado por um grupo alemão em 2015. Foi o ano que eu saí e resolvi tirar do papel meu projeto próprio de empresa, né? Foi idealizado junto com um amigo, que está aqui hoje, Ricardo Gaudi, que também faz parte da UA. A gente viu uma oportunidade de atuar como parceiro estratégico de empresas B2B, que a gente tinha essa dificuldade ali, né? As agências queriam vender soluções sem entender o problema que a gente tinha. E o que a gente queria era alguém que ajudasse a entender esse problema antes de dar uma solução. Eu estudei muito nessa época, enquanto eu gerenciava a área de marketing de produtos e mercado. Comecei a prestar consultoria interna para o time de vendas. A gente criou ferramenta para gestão de contas, para venda de produtos. A gente redesenhou o processo de vendas, criei alguns modelos. Criei até uma área de inteligência de mercado, que mergulhava a fundo justamente nesse entendimento das contas-chave da empresa e no desenvolvimento de pesquisa também. E eu sabia que muita gente fora dali ia precisar desse tipo de abordagem. Salto temporal para 2019, né? Porque também não vou contar toda a trajetória até aqui, vocês não estão aqui para isso. Né? Resumindo, a UA é uma consultoria hoje totalmente voltada para apoiar o crescimento de empresas B2B. E a gente atua justamente na estratégia e execução de marketing, estruturação de vendas, mentoria, cultura e inovação. Vamos começar. Já fiz a apresentação, né? Passar aqui um pouquinho a agenda, a gente fala de oportunidade de crescimento de uma empresa, a diferença entre B2C e B2B, processo de decisão do cliente B2B, falar sobre o valor e desafio do cliente, o que você deve considerar na hora de posicionar a sua marca no mercado corporativo, como se distinguir no mercado B2B, e vou apresentar para vocês um case no final. Importante que no final vocês vão receber o case completo, não vai dar tempo de apresentar ele todo aqui em detalhes, mas eu vou mandar o PDF com o case completo, tá? Para quem participar do webinar até o final, e também vou mandar, dentro de alguns dias, o link desse webinar que está sendo gravado, vocês vão receber no e-mail de vocês. Então vamos lá. A primeira coisa, a gente vai falar das oportunidades de crescimento de uma empresa. Né? Quando a gente fala das oportunidades de crescimento da empresa, a gente está falando de 4 opções, basicamente. Né? Essas empresas elas podem crescer 4 caminhos. Tá? Uns vão exigir um esforço um pouco maior, outros requerem um esforço menor. Né? A opção em geral adotada, principalmente nas fases iniciais de uma empresa, aí eu não estou falando de startups, tá? Que são um mundo à parte, é aumentar a penetração ou se consolidar no mercado onde já atua. É justamente esse quadrante azul aqui que vocês estão vendo. Um exemplo desse tipo de solução é o Office 365, né, que é um produto da Microsoft, que a gente sabe que ela se consolidou nesse mercado de software e produtividade, já antes ainda de lançar a versão 365, mas na versão 365 eles conseguiram ter um sucesso muito grande, né, e hoje já tem mais assinantes que o Spotify e a Amazon Prime juntos. E fez toda a diferença aí no ressurgimento da Microsoft como empresa potência que teve seu momento lá nos anos 90, veio perdendo espaço e agora ressurge
né, e o Office 65, 365, ele foi grande parte responsável por esse ressurgimento também, junto com outras soluções da Microsoft, né? Uma outra forma também das empresas crescerem no mercado, né, uma outra opção, é ampliar o hall de produtos ou serviços que você já oferece para o mercado que você já atua. Um exemplo daqui, que a gente tem no Brasil, é a plataforma RD Station. Aqui. Sei que todo mundo aqui conhece o RD, mas o RD começou com uma plataforma de marketing digital e depois eles lançaram um CRM. Basicamente, no mesmo mercado eles já atuavam, né, agências e outras empresas apoiadas por agências. E eles agora estão com esse produto RD Station CRM, que é exatamente o mesmo mercado. Uma outra forma que você tem também de crescer é você desenvolver, entregar, né, para outros mercados os produtos que você já tem dentro de casa. Um exemplo disso é a investida da SAP para PMEs, né, que é chamada aí no mercado de sapinho, né? Para quem não sabe, a SAP é líder no segmento de RPs. São softwares que podem atuar em toda a cadeia de valor de uma empresa, né? A gente está falando de gestão de fornecedores, suprimentos, financeiros, entrega, etc. E, por último, né, que a gente tem a opção que, digamos, exige maior esforço das empresas, né, que é justamente você entrar na diversificação. O que significa? Quando você lança produtos que você ainda não comercializa em mercados que você ainda não atende. Só que, apesar de ser difícil, tem alguns exemplos muito bem sucedidos, né, dessa estratégia. Um deles, clássico, é o serviço de cloud computing da Amazon, né, o famoso Amazon Web Services. A gente sabe que é o líder de mercado em solução cloud. E surgiu como? Eles já tinham, né, uma imensa rede construída com tecnologia de ponta para atender as demandas internas da organização, que todo mundo já sabe, sempre obcecada pela tal experiência do cliente. Eles conseguiram entregar essa experiência, né, em prazo recorde, uma estrutura sem igual de entrega, de logística, porque eles tinham por trás toda uma estrutura tecnológica. E, no momento, eles acharam que seria uma boa ganhar dinheiro com isso. E hoje eles são líderes nesse mercado. Em todos esses casos, né, de toda essa oportunidade de crescimento da empresa, você precisa se posicionar de forma ativa, né? Eu costumo dizer muito que você não controla a percepção do cliente, né? Mas o que você controla? Você controla as suas escolhas. Você controla as escolhas estratégicas da empresa, né? Os funcionários da empresa controlam as ações que a marca empreende no mercado. O que você não controla é o que o mercado escolhe, né? Ou as ações dos outros players e dos clientes. Se você abrir mão das escolhas referentes ao seu posicionamento de marca, vai ser o mercado que vai fazer isso por você. E ele pode não ser assim tão camarada quanto você gostaria que ele fosse, né? E ele dificilmente vai ser. Algumas coisas que a gente ouve dizerem por aí. Não temos vendedores porque o nosso produto vende sozinho. Essa aí é ótima, né? O caso do gênio incompreendido. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida alguma vez, né? Não sei se vocês ouviram na empresa de vocês ou em alguma outra empresa, mas é aquele caso de a pessoa acha que o produto é tão bom que não precisa de vendedor. Até que ele não vende. E ele começa a investigar por que não está vendendo. O próximo caso é uma variação desse aqui, né? Pequena variação, que é justamente aquele que ele acha que o produto é tão bom, né? Mas tão bom, que ele não sabe por que os clientes não dão devido valor ao produto. E é aquele negócio, né? Ninguém assume que o filho é feio. Às vezes não vê, né? E às vezes o filho não é tão feio assim, que ele precisa, né? Às vezes é até simpático. O que ele precisa é, de repente, uma roupa nova, né? Precisa estar sendo melhor preparado, boas maneiras, esse tipo de coisa. O próximo caso também é interessante, né? Mas eu confesso que eu fico um pouco pesaroso quando eu ouço, né? Estamos desenvolvendo esse produto há 6 meses, agora falta criar um site e começar a vender. Eu fico só pensando na quantidade de dinheiro que já foi gasto, né? Eu fico com medo de perguntar com quantos clientes a empresa conversou antes de começar a desenvolver esse produto, antes de ter 6 meses de trabalho, né? Que tipo de evidências eles coletaram antes de entender que aquilo ali valia a pena o esforço e o desenvolvimento? De onde surgiu essa ideia final, né? E alguns problemas
são decorrentes desse tipo de mindset, né? Então, o que a gente enxerga muito nas empresas B2B? Tá? Muitos produtos e serviços B2B têm uma grande complexidade por trás. A gente está falando de linguagem de programação, metodologias rebuscadas, né? E desse tipo de solução, desse tipo de complexidade, né, geralmente recorre a dois grandes problemas na hora de posicionar a marca, né? Um é que existe uma grande falta de clareza sobre o valor entregue ao cliente. Isso numa linguagem que a audiência possa assimilar, né? Seja capaz de partir para a ação. Como, por exemplo, entrar em contato a partir de um site, clicar no anúncio. E o outro problema recorrente é a irrelevância. Irrelevância por quê? Por tantos termos genéricos, né? E a gente está falando de termos técnicos específicos, né? Como citou aqui, como vocês estão vendo na tela, CRM, RP, SCM, inteligência artificial, marketing digital, Big Data, etc. A gente poderia acrescentar N nomes aqui nessa lista, né? E a empresa acaba caindo no hall das soluções, ao invés de falar, né, de fato sobre aquilo que é o principal, né, que é o desafio pelo qual o cliente está passando. Então, o que eu devo considerar a venda B2B tão diferente de uma venda B2C? Afinal, né, assim, a gente está falando de pessoas, né, não somos todos humanos, seja como consumidor final, como profissional, né? Nas contas, o A, não é? We are all human, né? Somos todos humanos. E é justamente no ponto que eu queria chegar, né? Claro que a gente é humano, né? Claro que todos nós estamos sujeitos ao efeito das emoções. A gente decide por alguma coisa, né? Só que a gente se comporta de maneiras totalmente diferentes quando as condições são diferentes. Ninguém compra um software de gestão empresarial que custa milhares de dólares por impulso. Você pode até comprar roupas, bebidas e sapatos por impulso, mas não alguma coisa que pode colocar em risco o seu emprego ou a sua reputação. E o medo de perder o emprego ou ter a reputação manchada pode levar alguém a considerar primeiro aspectos funcionais de uma solução antes de pensar em outros critérios. E é bem por aí que caminha o B2B, né? Vamos entender, então, quais são as principais diferenças entre o B2B e o B2C? Bom, o primeiro fator, né, eu já dei a pista, né? O valor médio de uma venda B2B costuma ser muito maior que o valor médio de uma venda B2C. Enquanto no B2C a gente está falando de unidades a centenas, né, de reais, em poucos casos milhares de reais, né, a gente não tem gastos de milhares de reais assim, com muita frequência. No B2B a gente está falando de milhares a milhões de reais, né? O segundo fator importantíssimo é a quantidade de pessoas envolvidas na decisão. Porque no B2C é simples, né? Você tem no máximo dois decisores, né, como um casal, né? Se tiver uma família, né, de repente a mãe ou a sogra querem dar uma opinião sobre alguma coisa para casa, a compra de um imóvel, alguma coisa assim, mas dificilmente você vai passar de dois decisores, né? Mas no B2B esse número pode chegar até 20. Alguns processos de venda envolvem comitês de compra que vão avaliar cada detalhe do produto, do serviço, da empresa fornecedora. Alguns vão exigir atestado de capacidade técnica, né? Isso acontece porque algumas soluções vão envolver diferentes áreas da organização, às vezes antes da implementação. Essas áreas são representadas muitas vezes por mais de uma pessoa. Agora você imagina que cada uma dessas pessoas tem experiências diferentes, interesses diferentes também. Alguns vão querer sabotar a sua solução porque o amigo dele está concorrendo com você, né? Você pode saber que não vai ser fácil fazer uma venda ali, tá? E um outro fator de diferenciação importante também é a quantidade de produtos, ou no caso de uma empresa de software, por exemplo, licenças comercializadas por transação, né? Por mais que eu goste de uma determinada loja no shopping, eu não vou levar mais do que 3 ou 4 itens em uma compra. Tudo bem, eu sou comedido, tem gente que vai levar mais que isso, né? Algumas pessoas podem ter o hábito de comprar bastante, mas dificilmente essa quantidade vai passar da casa das dezenas, né? E aí, mesmo a compra em supermercado, não vai passar da casa das dezenas, é muito difícil. Mas numa transação B2B, muitas vezes são comercializadas centenas de licenças de software ou itens de suprimento. Os tipos de produto também são diferentes, né? Serviços, bens de consumo processados e produtos acabados pode estar em ambos os casos, mas dificilmente alguém como pessoa física vai chegar lá na Vale para comprar uma pelota de minério de ferro, silício, né? Ou alguém vai comprar processador para celular. São compras específicas do B2B. E claro, né, com tantas variáveis a mais, a gente não tem como imaginar que isso vai ser uma venda rápida. Enquanto um relógio ou uma roupa podem ser comprados em poucos minutos,
A venda de uma aeronave, uma frota de aeronaves, pode levar anos. Então, vamos lá. A gente já sabe, né, que existe um longo processo de decisão no B2B. Né? O que a gente sabe também? Que esse processo ele não é linear. Não é linear por quê? Porque muitas vezes você está na fase de avaliação de opções e você volta para alinhar, né, e reconhecer necessidades que às vezes não tinham sido percebidas. Ele envolve também diferentes papéis profissionais, né? Diferentes pessoas vão avaliar a sua solução dentro de uma empresa. Isso é muito comum. Né? E também é um processo de construção de confiança o tempo todo, desde o primeiro contato. Antes mesmo de o cliente entrar em contato com o vendedor, ele já está construindo uma percepção de confiança a partir de todos os materiais que ele percebe no mercado, dos comentários que ele ouve, né, do que ele vê no website. Tudo isso faz parte desse processo de construção de confiança. Né? Vamos falar um pouquinho dessas etapas, né, desse processo aí. Esse processo começa quando esse cliente reconhece que tem necessidades. Né? Quando ele reconhece isso, na maioria das vezes ele vai buscar no Google, né, por alguma solução. E é daí a importância que a gente tem fazer um bom trabalho com SEO. E aí a gente está falando tanto de palavras-chave mais gerais, que vão ajudar a trazer tráfego, né, quanto mais específicas, que vão ajudar a trazer leads qualificados. Depois da busca na web, as duas fontes mais comuns de informações sobre soluções vêm de sites de fornecedores e, adivinhe, não precisa nem pensar muito, né? Colega de trabalho. Afinal de contas, é mais fácil perguntar para quem está do lado do que digitar no Google. E depois que esse profissional levanta algumas opções de solução, ele parte para a fase de avaliação. Vai conversar com fornecedores, consumir vídeos, e-books, artigos. Seleciona lá algumas empresas fornecedoras que achou interessante e pede uma proposta formal. Em alguns casos, essa proposta vai ser avaliada até por um comitê. O importante aqui é que essas duas etapas, né, como eu disse até anteriormente, conhecimento de necessidades e avaliação de opções, elas são importantíssimas, elas não acontecem exatamente de forma linear. É aqui que o vendedor precisa se dedicar, em primeiro lugar, a ajudar o cliente a mapear suas reais necessidades. Na venda B2B, o vendedor é a personificação da marca. Ele precisa construir uma proposta junto com o cliente, voltada para as reais necessidades desse cliente. Vou detalhar isso um pouco mais à frente, mas o importante é entender que essas duas fases são essenciais para a entrega de valor e alinhamento de expectativa. Na etapa de resolução de preocupações, o cliente já tem em mente possíveis fornecedores que vai contratar, mas precisa ter a segurança de que está fazendo a boa escolha. Em alguns casos, são exigidos atestados de capacitação técnica. Isso dá um trabalho danado para conseguir, às vezes você tem que pedir para outros clientes, enfim. Quem tem o hábito de participar de licitações, é bom que já tenha isso tudo guardado em algum lugar, e o hábito também de pedir atualização com frequência, porque alguns pedem atestado de capacitação técnica dos últimos 3 meses, por exemplo. Em outros casos, os clientes pedem demonstrações, pedem período de teste, enfim. Essa é a fase que cases e depoimentos também vão ser bastante úteis. Né? Outra coisa também que algumas empresas usam é a indicação de alguém que seja referência na área. E isso pode fazer toda a diferença. E aí, na fase de decisão, né, que é tão temida por alguns, na verdade, é a decorrência do andamento das etapas anteriores. Né? Costumo dizer que se você fez o dever de casa, né, o vendedor fez o dever de casa, se o marketing fez o dever de casa no caminho até aqui, a negociação, a decisão é consequência de tudo que já aconteceu. Né? Então, se o caminho foi limpo, foi sem sobressaltos, vai ser favorável à marca que soube conduzir o cliente por esse caminho. Se teve aí algum obstáculo doloroso, como espera longa, uma dificuldade de traduzir as necessidades do cliente, uma linguagem clara e objetiva, ou até mesmo a falta de confiança na capacidade de entrega da empresa, esse obstáculo pode representar, sim, uma diferença entre o sim e o não. E na etapa de implantação, a gente tem que ter atenção especial. Agora, vamos fazer o exercício de colocar na pele do cliente. Ele acabou de assinar um contrato, está ansioso para ver as coisas acontecerem, a expectativa está lá em cima. Imagina só se você começa a fazer a implantação sem alinhar as expectativas, sem alinhar os requisitos, né? Sem verificar se aquilo que foi fechado é exatamente aquilo que o cliente precisa, mais uma vez. Né? Aqui tem que ter uma passagem de bastão muito bem feita entre o vendedor e a pessoa que vai cuidar da implantação. Às vezes é um gerente de projetos, às vezes é alguém da área de Customer Success. Né? O alinhamento de expectativa aqui é essencial.
E depois você tem uma etapa que é longa, né, que é onde se, de fato, desenvolve o relacionamento, essa etapa das mudanças ao longo do tempo. Né? E é aí justamente que surgem as oportunidades para você aprofundar o relacionamento e consolidar com esse cliente a parceria de confiança. Mas como é que a marca B2B pode demonstrar essa confiança e se distinguir no mercado? Bom, para se distinguir no mercado B2B, você precisa primeiro entender quais são os valores que estão em jogo. Entender para quem a gente está falando, né? Valor para quem? Quem é essa pessoa aqui? E saber para quem a sua marca gera valor é muito mais importante que a solução que sua empresa entrega. O mercado B2B eu preciso conhecer quem é o responsável por conduzir o processo de compra. Né? Por exemplo, no caso da venda de um treinamento corporativo na área de vendas. Essa pessoa aí pode ser um diretor, gerente de vendas, alguém da área de treinamento. Mais importante que o cargo é saber quem tem a responsabilidade de conduzir esse processo dentro da organização. E outra coisa, quem vai ser impactado pela solução. Né? Aí a gente está falando de quem? Dos vendedores que vão ser treinados, por exemplo, no caso de um treinamento de vendas. Porque são eles que vão ser diretamente impactados pela solução. E depois, quem vai apoiar a utilização da solução da empresa. Né? E aí, falando no caso do treinamento de vendas, né? Isso vai depender sempre do tipo de solução. Né? Por exemplo, se vai precisar de uma plataforma tecnológica para fazer esse treinamento, né? Você vai precisar instalar um aplicativo no celular corporativo. Nesses dois casos, a equipe de TI precisa ser envolvida. Né? Vai ter uma equipe interna, vai prestar atendimento a esse pessoal. Né? Quem vai ser a pessoa que vai acompanhar os resultados, o andamento desses treinamentos, o desempenho das pessoas que foram treinadas, é o gerente de vendas. Quem é que vai fazer isso dentro da organização? Isso tudo precisa ser entendido também previamente. Como é que a gente descobre, né? O que é valor para cada tipo de cliente? A gente, na UA, faz isso de três formas, tá? Uma é pesquisa qualitativa. Quando a gente fala de pesquisa qualitativa, muita gente pensa em entrevista, né? A pessoa sentar na sua frente e ficar fazendo um monte de pergunta, conversando contigo, te fazendo falar aquilo que você não falaria normalmente, mas aquela pessoa tem ali uma certa habilidade, você acaba falando que não devia. Pesquisa qualitativa é isso também, mas também outras coisas, né? Pesquisa qualitativa a gente busca informações que nem sempre são fáceis de se obter. O participante tem que estar à vontade para falar e agir naturalmente. Né? As entrevistas são baseadas em perguntas abertas, geralmente, sem resposta simples, do tipo sim ou não. Né? A gente está lidando, em geral, com questões que são altamente subjetivas. Esse tipo de pesquisa também pode envolver observação ou até mesmo imersão no ambiente do cliente. Pesquisas quantitativas, né, por outro lado, a gente consegue obter informações quantificáveis, como diz o nome, né? Mas a validade dessa técnica vai depender muito do tamanho da amostra e do objetivo da pesquisa. Ela também pode ser combinada com a pesquisa qualitativa, por exemplo, servindo de base para uma parametrização, e aí sim, né, na pesquisa quantitativa, vai te deixar quantificar algumas informações. Uma outra abordagem, que na verdade ela não é uma abordagem, ela é um guarda-chuva sobre o qual existem diversas abordagens, né, que é baseada em cocriação dos participantes. Né? E aí vai muito além da coleta de informações, que é o design thinking. Por que vai além da coleta de informações? Porque aqui a gente pode prototipar, a gente pode testar até algumas soluções e alguns protótipos. Né? Muitas vezes, realizar a pesquisa previamente vai ajudar a embasar as decisões que a gente toma durante o processo de design thinking. E aí, falando um pouquinho da ferramenta que a gente usa, né, para descobrir o que é valor para o cliente. A gente está falando do Jobs to be done. Tá? Essa metodologia que utiliza algumas dessas técnicas. O autor dela é o Anthony Owick. Ele não é muito conhecido por aqui, não, mas ele inspirou um bocado de gente na área de inovação. Como o Alexander Ostenwalder, ficou famoso lá pelo Business Model Generation, que é o famoso canvas do modelo de negócios, né? E também pelo Value Proposition Design. Essa metodologia também inspirou o livro de um outro cara chamado Clayton Christensen, que é considerado uma das maiores referências mundiais de inovação. Vamos entender um pouquinho, tá? As pessoas compram produtos e serviços para superar um determinado desafio. Esse desafio ele pode ser funcional, mas ele também vai ter complementos emocionais e sociais.
Você entender que o desafio é estável ao longo do tempo. Ou seja, eu tinha o mesmo desafio de deslocar para uma cidade há 500 anos atrás. E eu tenho desafio de deslocar para uma cidade hoje. Né? Só que 500 anos atrás, adotaram diferentes soluções para superar esse desafio. Hoje, né, eu tenho soluções que são muito mais rápidas, há controvérsias, nem tão mais rápidas assim, dependendo da cidade, dependendo do local onde você chegar. Né? Mas o desafio continua o mesmo, embora as soluções tenham se acumulado ao longo do tempo. Né? A gente foi de cavalos, charretes, para metrô, ônibus, trem, Uber. O desafio estava ao longo do tempo, ele não se importa com a solução, porque independente da solução que teve aí esse tempo todo, a gente sabe que o desafio permaneceu. Ele não se importa com a solução. O desafio, o sucesso, na verdade, ele vem do desafio realizado. Né? Ele não vem do produto, ele não vem da solução, né? Ele não vem do cliente. O sucesso, ele só vem a partir do desafio realizado. E o ponto de partida para a inovação está nos desafios funcionais do público. E a partir desses desafios funcionais, né, como eu disse que o sucesso vem do desafio realizado, é esse público que vai me ajudar a entender as métricas que eu vou usar na hora de avaliar se houve ou não sucesso na superação do desafio. Então, assim, o ponto de partida ele vem do desafio funcional, ele não vem da funcionalidade, por melhor que ela pareça, né, que aquele desenvolvedor achou maravilhosa. Acho que muitas vezes seu cliente olha para ela e diz: ah, tá. Não é disso que ele precisa. Né? Eu ia fazer agora um exercício com vocês, um exercício mental, tá? Queria que todo mundo se colocasse no lugar do cliente. Cada um se colocasse no lugar do cliente da sua empresa. Pensasse o que ele está tendo muita dificuldade para fazer nesse momento. Tá? O que esse cliente está tendo dificuldade de fazer? Pensaram? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma dinâmica rapidinha, mental, tá, gente? Vocês vão definir o principal desafio funcional do cliente de vocês. Né? O que eles estão tentando concluir? Né? O que esse cliente está tentando concluir? Qual o processo por trás disso que ele está tentando executar? Né? Dê um exemplo aqui. Tá? Por exemplo, se o desafio do seu cliente é incrementar a venda de serviços para novos clientes. Isso tem um modelinho, né, que o Antonio que usa, que é composto de verbo, objeto, contexto esclarecedor. Ou seja, o que você quer fazer é o verbo, né? A ação é o verbo, incrementar. Incrementar o quê? A venda. Né? A venda de quê? Para quem? Venda de serviços para novos clientes. É importante que isso seja sempre especificado. E a partir desse passo 1, né, definir o principal desafio funcional, você vai definir os resultados. Né? Afinal de contas, eu preciso avaliar o sucesso, né? Não preciso, no final. Então, são esses resultados que vão me dar a métrica. É esse exercício que vai me dar a métrica para avaliar os resultados. O que seu cliente está tentando aumentar ou diminuir? Então, vamos lá. Direção, métrica e objeto. Então, ele está tentando aumentar o número de clientes dentro do perfil de compra interessados em seus serviços. Ou ele está tentando aumentar o número de conversões de visitantes dentro do perfil de compra em leads no website. Estão vendo que tem que ser bem específico, né? E quanto mais eu defino métricas específicas, mais fácil vai ser para eu avaliar o resultado depois. Reduzir o tempo gasto na qualificação de leads. Estou falando de métricas específicas. E depois definir os resultados emocionais. Lembra que eu falei? O desafio é funcional, mas ele tem resultados emocionais e sociais. Então, concluir esse trabalho, como que seu cliente quer ser percebido pelos outros? Né? Ou como ele quer evitar ser percebido? Né? Como ele gostaria de se sentir? Qual contexto, qual sentimento ele gostaria de evitar? Né? E aí sempre você colocando isso, usando o adjetivo e usando o contexto esclarecedor também. Então, por exemplo, ele quer ser percebido como alguém, no caso, um gerente de vendas, tá? Ele quer ser percebido como alguém que cumpre com os objetivos estabelecidos pela empresa. Ele quer ser percebido como um profissional de sucesso. Ele quer ser percebido como um bom líder, né?
como ele gostaria de sentir, o que ele gostaria de evitar, né? Que é evitar sentir um sentimento de frustração, né? Ele quer evitar ser percebido, né? Ou quer evitar sentir arrependimento por não ter agido de determinada maneira, enfim. Isso aqui tudo tem que ser investigado. Como é que você vai investigar isso? É conversando com o seu cliente. E a gente tem, o Anthony York, ele desdobra esse desafio em 8 etapas, né? Você começa definindo, né, justamente a etapa de execução. Então, quais são as tarefas mais essenciais que precisam ser cumpridas na superação desse desafio, né? E a partir dessa execução é que você define as outras etapas. Então, a gente pode sim entender esse desafio como processo, né? Depois que você define essas tarefas essenciais, você vai pensar em monitorar, né? Como você vai monitorar depois os resultados desse treinamento, por exemplo, no exemplo que a gente trouxe aqui, né? Treinamento da equipe de vendas. Executar é, de fato, treinar a equipe de vendas, né? E aí, como é que você vai monitorar os resultados do treinamento? O que precisa ser ajustado depois nessa equipe de vendas, né? Antes, a mesma coisa. O que meu cliente precisa definir ou planejar antes do treinamento? Vamos supor, está definindo o número de participantes, fornecedores cadastrados que vão ajudar ele a fazer o treinamento, tudo mais. Ele precisa encontrar espaço para treinamento, hospedagem, transporte. O que precisa ser preparado ou configurado? A recepção no dia do treinamento, o coffee break, né? O que precisa ser confirmado antes da execução? Disponibilidade do palestrante, do grupo, dos fornecedores, etc. Você pode jogar o desafio todo aqui e desmembrar ele em 8 etapas. E avaliar os resultados de cada uma dessas etapas. E a partir daí é que a gente define a proposição de valor. Esse modelo de proposição de valor, aqui ele foi, na verdade, simplificado, né, pelo Osterwalder, colocado também de uma forma visual, mas totalmente baseado no modelo do Anthony Oak, né? Ele aplica a criação da proposição de valor a partir justamente das atividades e responsabilidades do cliente, que são envolvidas na necessidade funcional. A gente não está falando nada mais, nada menos que necessidade funcional aqui, né? O que ele está tentando aumentar, que são os ganhos, e o que ele está tentando diminuir, que são as dores, né? E a partir daí, das características dos produtos e serviços da empresa, né, da solução da empresa, é que a gente vai extrair os criadores de ganhos aliviadores ou analgésicos, né, das dores do cliente. E a partir daí que a gente desenha a proposição de valor da empresa. A proposição de valor é muito importante no posicionamento de uma marca no mercado B2B. O que você deve considerar na hora de posicionar a sua marca no mercado corporativo? Vamos lá. Esse aqui é o modelo de posicionamento da UA. Tá? A gente está falando, quando a gente fala de proposição de valor, né? Acabei de falar que proposição de valor é muito importante. Eu estou falando de valores funcionais, emocionais e sociais. Isso, claro, foi diretamente inspirado no Anthony Uyck, mas que também depende de outros 2 fatores, né, em torno de um primeiro, que é o propósito. O propósito, eu não vou ter tempo para falar muito dele aqui, mas basicamente é a razão pela qual a empresa existe, a razão pela qual, por que outros deveriam se preocupar com ela, né? Mas a gente vai falar de valor, a gente vai falar de marca e a gente vai falar um pouco de conteúdo, tá? Posicionamento ele depende desses 3 fatores, principalmente marca, valores e conteúdo. Quando estou falando de valores, estou falando de valores que eu vou entregar para o meu cliente. Não estou falando aqui dos valores da marca. Os valores da marca eu coloquei dentro do tripé da marca aqui, que é pilares estratégicos, a gente está falando de missão, visão e valores. Personalidade, eu estou falando dos atributos de personalidade da marca. E identidade, eu estou falando de todos os desdobramentos, né, que vão tangibilizar esses atributos de marca. Quando eu falo de conteúdo, eu estou falando também de todo o processo de criação e disponibilização de conteúdo. Aqui eu não estou falando só de artigo que a empresa coloca no blog. Conteúdo é tudo aquilo que a empresa produz e entrega no mercado. No caso de algumas empresas, o conteúdo faz parte do próprio negócio, né? Então, eu estou falando de planejamento do conteúdo, estou falando da audiência para a qual o conteúdo se dirige, estou falando da narrativa que está por trás do conteúdo, que tem que ser coerente com a narrativa da própria marca, né? Ela tem que transparecer a identidade da marca, ela tem que transparecer
propósito da marca, tem que transparecer a proposição de valor dessa marca, né? Os canais, que são os canais por onde eu vou divulgar, multiplicar esse conteúdo, né? O processo pelo qual isso tudo vai acontecer, isso tem que estar desenhado também, e isso faz parte da estratégia de conteúdo. Eu tenho que planejar as conversas, né? Como vão acontecer essas conversas, quais são os tons de voz que eu vou usar nessas conversas, quem vai ficar encarregado de cada uma dessas conversas, em qual ponto de contato, né? Quais são os principais pontos de contato e quais são as métricas que eu vou avaliar, né, que eu vou usar para avaliar esses pontos de contato. Tudo isso faz parte de conteúdo. E tudo isso, conteúdo, marca e valores, faz parte do posicionamento de uma marca em torno de um propósito. Como uma marca deve se distinguir no mercado B2B, né? Primeira coisa, a proposição de valor da marca ela precisa ser real, né? Com base nos desafios dos clientes da marca. A proposição de valor da marca ela precisa ser explicitada não só na marca, né, nos atributos de marca, na identidade de marca, mas também no seu conteúdo, né? E por último, não adianta só falar, é preciso demonstrar valor, né? Como é que você demonstra valor? Como eu falei lá atrás, você chega naquela etapa que, dentro do processo de decisão do cliente, a empresa precisa fazer a comprovação de valor, né? É quando o cliente ele quer resolver, ele quer fazer a escolha, né, de qual empresa ele quer seguir. Então, o que você vai usar para demonstrar valor aqui? Demos, cases, depoimentos, trials, diversas formas que você consegue entregar valor do seu cliente. Demonstrar que você é capaz também de passar confiança para ele, que a marca é capaz de entregar esse valor, né, de fazer a entrega prometida. Não é só prometer, precisa demonstrar que sabe fazer, que já fez. Muito importante aqui, tá, gente? Não se constrói a reputação da noite para o dia. A reputação, ela demora muito a ser construída. Ela pode ser destruída muito rápido, mas ela demora muito para ser construída, tá? Muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade e muito foco, né? Aqui é essencial você construir a reputação em cima de um conteúdo coerente, definir pautas coerentes com aquilo que a marca acredita, com aquilo que os fundadores e sócios acreditam. Isso tudo tem que estar alinhado com a estratégia, né? Lá com a marca, os pilares estratégicos da marca, os valores da empresa, a visão da empresa, a missão da empresa. É preciso investir também, né? Não adianta você querer fazer sem investir. Tem que produzir muito conteúdo, tem que investir em campanhas, publicidade, tem que investir em SEO, né? Tem que estar sempre testando o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Fazer os ajustes no meio do caminho. E sempre, sempre, sempre preciso transformar indicadores em resultados de negócio, né? É muito legal ter seguidor no Instagram, é muito legal ter gente inscrita na landing page, é muito legal ter milhares de acessos no website, mas se isso não se converter em resultados de negócio, não adiantou de nada, né? Então, é preciso transformar esses indicadores em resultados de negócio sempre. E agora eu queria contar para vocês um pouquinho sobre o case de branding aqui da Idiomática, tá? Depois eu vou abrir para a gente bater um papo aqui. Então, estou terminando já, vou apresentar esse case de branding e depois a gente começa o bate-papo. Tá? Como eu falei lá atrás, eu não vou apresentar em detalhes aqui, mas eu vou enviar para vocês, e ficar até o final aqui com a gente, vou enviar para vocês o e-book, tá? Onde tem esse case em PDF. Então, vamos lá. A Idiomática, na verdade, ela se chamava English House Corporate, né? Ela é uma escola de idiomas com foco total no mercado executivo, né? Oferecendo programas individualizados para profissionais que precisavam usar o inglês no dia a dia, né? E é curioso porque muita gente tem vergonha de dizer que não tem inglês fluente, né? E a gente está falando aí de pessoas que são altos executivos em grandes empresas, às vezes até multinacionais, né? E que, imagina, depende de um tradutor para conversar com a matriz. Essas pessoas têm a dificuldade não só de assumir que precisam de ajuda, como também de encontrar marcas, né, que possam ajudar essas pessoas a superar esse desafio, né, que é a fluência do idioma inglês, né, voltada para o trabalho deles, né. Também tem isso, né, precisa desenvolver essa fluência em torno de uma linguagem de negócios.
né? E ao longo de 2 anos, a gente ajudou a English House Corporate a crescer em 2 projetos. Tá? Um foi o projeto de comunicação estratégica com o mercado corporativo, ou seja, ajudar eles com o básico que eles precisavam para expandir a atuação no mercado e depois fazer um trabalho de rebranding também. Então, o primeiro trabalho que a gente fez de comunicação estratégica, a gente desenvolveu algumas ferramentas para ajudar, né? Primeiro, a gente desenvolveu um trabalho específico em relação a essa persona, né, a esse executivo, que tem dificuldade, né, a dificuldade não só do idioma, mas tem dificuldade, existe uma condição emocional, né, que ele quer deixar de sentir, né, que ele quer deixar de sentir vergonha por não saber falar o idioma inglês. Então, a gente trabalhou isso, a gente desenvolveu, né, alguns pilares estratégicos para a marca, a gente usou a ferramenta de Golden Circle, do Simon Sinek, a gente utilizou ferramentas de proposição de valor também, para entender qual a melhor proposição de valor para esse público, né? E no final a gente construiu todo o direcionamento de mercado em cima dessa proposição de valor. Só que, pouco tempo depois, aliás, alguns meses depois, né, a executiva da empresa, o diretor executivo, me telefonou novamente, me pedindo ajuda para fazer um reposicionamento da marca, né? Um que ela identificou, o que motivou isso? Um que ela identificou ali a necessidade de atuar também em outros idiomas, né? E o nome English House Corporate, ele não incorporava outros idiomas. Isso aí é difícil ela convencer as pessoas que ela era uma excelente escola de espanhol chamando com o nome de English House Corporate, né? Então, o que a gente fez foi um trabalho de rebranding, trabalhando todo o posicionamento que a gente já tinha feito, né? Expandindo a proposição de valor, não só para quem precisava desenvolver a fluência do idioma inglês dentro das atividades de trabalho, mas para quem precisasse desenvolver a fluência em qualquer idioma dentro das atividades de trabalho. Então, o que a gente fez foi repaginar a marca totalmente. Então, a primeira coisa foi mudar o nome, né? E aí o processo de naming ele é uma tarefa muito negligenciada, as pessoas definem o nome geralmente sem qualquer critério, simplesmente baseado no gostei, não gostei, sem identificar os fatores sonoros que estão por trás da pronúncia do nome, sem, às vezes, fazer uma pesquisa de domínio, enfim. A gente precisava definir isso, né? E a primeira coisa que a gente fez foi definir quais são os atributos de identidade, né? Quais são os atributos de identidade que a gente ia usar, que precisam ser revelados pelo nome da marca. E a gente desenvolveu esses atributos até a gente chegar a uma série de tentativas, né? A gente trabalhava a prosódia, né? Que é a forma como como a gente percebe o som da palavra, né? A gente precisava trabalhar isso. A gente trabalhou diversas opções, a gente trabalhou a pesquisa de domínio. É um trabalho muito árduo, mas muito bacana também. A gente chegou no nome de idiomática da empresa. Depois a gente fez todo o trabalho de identidade visual. Então, como é que a gente pegava esse nome, idiomática, né, e traduzia isso em atributos visuais, né? A gente definiu a brand persona, né, a personalidade da marca. Ela precisava ser uma marca com uma certa elegância, ela precisava ser uma marca com uma identidade própria, né, de certa forma única, exclusiva. Né? Como é que a gente faz isso, né, visualmente? Como é que a gente transforma isso em atributos visuais? Então, a gente desenvolveu, na verdade, né, eu junto com o Lucas, consultor da UA, a matriz de representação visual, onde a gente trabalhava diferentes atributos de marca que precisavam ser representados pela forma da marca, né? Então, são atributos intrínsecos da marca, né? Que vocês têm a descrição da brand persona, né? A gente traduziu essa marca numa pessoa feminina, sofisticada, elegante, paciente, firme, franca, inteligente, experiente, perspicaz, agressiva no bom sentido, né? Eficiente, orientada a resultados, bem-sucedida, equilibrada em seu aspecto yang, predominantemente analógica e um pouco avessa à tecnologia. São as características da marca, tá? Por quê? Porque a gente percebeu que o público se identificaria com esses atributos também, além de serem atributos comuns à fundadora da marca. Mas agora a gente precisava traduzir isso
em aspectos visuais, né? Então, a gente entendeu que é uma marca um pouco mais feminina do que masculina, né? Predominantemente feminina, delicada, mas com alguma força de sinal, né? Não tão delicada assim, não no extremo, né? Sem muita ornamentação, né? Precisava ser uma marca simples, né? Extremamente simples, também extremamente sofisticada, e combinar esses dois opostos foi um desafio, né? Simplicidade com sofisticação não é simples, não é tão fácil de fazer, né? A marca moderadamente ousada, predominantemente moderna e com alguns elementos incomuns. E o resultado disso é isso que vocês estão vendo aqui na tela, né? Apesar do trabalho, a gente tem segurança de que foi um resultado muito bacana. A gente conseguiu uma marca que pudesse representar essa feminilidade, né? Que fosse delicada, mas com força de sinal, né? Sem muita ornamentação, extremamente simples, extremamente sofisticada também, então a gente conseguiu equilibrar esses dois extremos, né? Moderadamente ousada, né? Predominantemente moderna, mas com alguns elementos incomuns. E aqui vocês vão ver algumas aplicações da marca, né? Um mockup, uma simulação aqui das aplicações da marca, né? Vocês podem ver aqui envelope, cartão de visita. Esse cartão de visita ficou bem bonito, porque a gente usou uma tinta especial aqui na barra inferior. Enfim, a gente definiu também como deveria funcionar o website, né? Então, as fontes auxiliares também, a gente definiu toda a tipografia da marca com base em todos os fatores. Aqui, gente, eu estou mostrando assim, um dos aspectos da marca, né? Eu poderia passar horas falando de atendimento, que é outro dos aspectos da marca, né? Que vai dentro do nosso frame, né? Dentro do nosso modelo de posicionamento, o atendimento está lá em conteúdo, né? Porque o conteúdo ele vai ser entregue no atendimento também. Ele é entregue pelas pessoas que estão em contato com o cliente, né? O tempo todo. E, como eu falei, né? Você ter o reconhecimento do trabalho é fundamental para você conseguir a anuência do cliente antes de assinar um contrato. E o resultado da Geomática foi tão bacana e a cliente ficou tão satisfeita que ela fez 2 divulgações gratuitas e públicas do nosso trabalho, publicou no LinkedIn, né? Então, vocês podem ver aqui a Beth fazendo os comentários. E a gente ficou muito feliz também com o resultado do trabalho, tá? E agora, antes da gente abrir as perguntas, eu queria divulgar para vocês o evento que a gente está, que na verdade não é um evento, é uma série de palestras e workshops que a gente vai fazer, ensinando as pessoas a alavancar negócios B2B na prática, tá? Eu tenho grandes nomes, são surpresa, tá? Não serei só eu, mas grandes nomes vão estar junto da gente nessas palestras, nesses workshops, tá? E a gente queria agora ouvir de quem está aqui, né, quais são os temas mais interessantes e onde que a gente pode fazer isso, onde que seria mais interessante a gente fazer essas palestras e workshops, né? Se é Rio de Janeiro ou São Paulo. Então, você entra lá nesse endereço, vocês vão cair na landing page e vocês podem preencher lá e a gente depois vai receber a resposta de vocês e vai manter todos que entrarem lá informados sobre o evento.